Oi, minha galera do nono ano. Mais uma vez estamos aqui para uma aula aqui no canal. Vamos lá, o nosso ensino das artes. Na aula passada a gente parou na página 34, onde nós tivemos uma atividade para realizar. E a gente estava, nessa questão de volta ou não volta para as aulas presenciais. Nós voltamos, mas infelizmente ou felizmente estamos aqui de novo de forma online, tá? Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre arte e beleza com certeza, tá? Onde está falando mais profundamente sobre a questão da arte ligada à religião. E hoje a gente vai lá para a página 35. Eu quero que você abra o seu livro na página 35, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que envolve essas duas questões, tá bom? E aí o nosso texto começa assim hoje, né? Começa dessa forma. O barroco brasileiro está profundamente relacionado à Igreja Católica no século XIX, tá? Então, eu gostaria muito que você grifasse essa parte aí, né? Uma parte bem importante, onde está dizendo que o barroco brasileiro ele está relacionado à Igreja Católica, tá? Deixamos bem claro, porque tá relacionado à igreja, mas qual igreja? Ao católico, tá? A Igreja Católica, a questão do catolicismo. E aí diz assim, por meio de imagens que enfatizavam o sofrimento, a tristeza e a dor, os fiéis eram envolvidos pelo sentimento de culpa e de arrependimento. Então, no barroco brasileiro, uma obra de arte, ela carregava esse sentimento. Eu não tinha apenas Jesus morto, eu tinha Jesus morto com as marcas das suas chagas. Eu não tinha apenas o sofrimento de uma mãe, né? Eu tinha a expressão de sofrimento daquela mãe. É algo mais profundo para que, de fato, viesse a comover os fiéis e levar aqueles fiéis a se arrependerem das suas atitudes, do estilo de vida que vinham levando, tá bom? Então, sempre tinha um objetivo, com certeza. Gente, nenhuma arte ela é feita à toa, tá? Eu costumo dizer que pode ser aquela que a gente fala, o cara jogou a tinta na parede, mas com certeza tem um sentimento e uma intenção envolvida por trás daquela tinta jogada na parede, tá bom? Então, sempre vai ter um propósito, tá legal? E aí diz assim, grandes artistas são lembrados por seu talento e dedicação a essa arte. Sem sombra de dúvidas, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, foi o maior gênio da arte barroca brasileira. E aí eu quero que você grife novamente, tá? Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, foi o maior gênio da arte barroca brasileira. Para você entender, ele não foi o único, mas ele foi um nome muito importante nesse estilo de arte, tá bom? Entre suas obras mais famosas estão esculturas de madeira e pedra-sabão, muitas delas em tamanho natural. Outro grande artista a ser lembrado é Manuel da Costa Ataíde, tá? Como eu tô falando para vocês, Aleijadinho não era o único, mas tinham outros, tá? E esses dois nomes, eles são importantíssimos para esta época, para este tipo de arte que a gente está vendo, que é a arte barroca, tá legal? E aí nós temos uma atividade aqui nessa página 35, mas que nós não vamos fazer no momento, tá? Em outro momento eu explico, eu oriento sobre ela. Hoje a gente vai ver uma outra. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto, indo lá para a página 36, tá legal? E aí tem um texto lá na página 36 que diz assim, registros históricos. Inspirada nas óperas napolitanas e na música religiosa portuguesa, a música do barroco mineiro, produzidas em sua maioria pelos mulatos que atuaram nas cidades de Diamantina, Ouro Preto e Tiradentes, possui uma produção muito bem documentada. Aqui a gente já não está mais falando da escultura barroca, da pintura barroca, a gente está falando da música, tá? Então, como a gente sabe já, tem vários tipos de linguagem artística. Então, eu não posso achar que no barroco só se pintou ou só se produziu esculturas. Tinha também a questão da música, tá legal? E aí diz assim, nessa época, duas formas musicais que podem ser entendidas como ancestrais da música popular brasileira são o lundu e a modinha. Então eu quero que você grife
podem ser entendidas como ancestrais da música popular brasileira são o lundu e a modinha, tá? Então são esses dois estilos, esses dois gêneros, né, de música que a gente pode considerar como aquilo que veio muito antes da MPB, tá? Então que originou a MPB que a gente conhece hoje em dia. E aí, os temas amorosos com melodias melancólicas são inspirações para as composições de modinha. Já o lundu é uma canção com origem nas danças africanas, trazida para o Brasil pelos escravos negros de Angola. Porém, em Portugal foi proibida por Dom Manuel por ser considerada contrária aos bons costumes, pois seu ritmo sensual incomodava a corte de Lisboa. Durante o século XIX, foi o ritmo musical que dominou o Brasil. Então, o lundu ele chegou a ser proibido justamente por conta da sua sensualidade, tá? Então, a gente tem uma atividade nessa página, atividade 15, tá? Nessa página 36, que ele fala justamente, tem a letra de uma música, de um lundu aqui, tá? Só que ele tá pedindo para que você crie o ritmo, né? Já tem a letra, ele quer que você crie a questão melódica através de bater palma. Só que, como sempre, eu tô transformando as nossas atividades e adaptando. Mais uma vez, ele também está pedindo aqui para que seja feito em grupo, e nós não vamos fazer em grupo. Eu vou pedir para você pesquisar, tá? Você vai pesquisar aqui no canal, aqui no YouTube, aliás, tá? Toda vez eu digo no canal, gente, o canal é meu, né? Então não tá aqui, tá? Você vai pesquisar aqui no YouTube o lundu, tá? Você vai pesquisar dança do lundu. E aí você vai visualizar, tá? Você vai ouvir, você vai procurar entender do que se está falando, por que ela foi proibida. E aí você vai dar a sua opinião, escrevendo um pequeno texto. Então, ao invés de você pegar a letra da música e tentar criar uma melodia para depois mandar um vídeo para mim, eu não vou querer que você faça isso. Eu vou querer que você pesquise vídeos, você pesquise para ver o que é o lundu, por que ela foi considerada uma dança proibida. Será que ela realmente é tão sensual assim? Você só vai saber se você assistir, se você ver, se você pesquisar. Então eu quero que, baseado nisso, depois que você fizer essa pesquisa, visualizar, ouvir, né, analisar, você produza um texto. E aí eu vou deixar o tema do teu texto aqui, tá? Que aí vai ser lundu, dança proibida ou não, tá? Vai ser esse o nosso tema, tá bom? Porque a gente já sabe que ela é proibida, tá bom? Mas aí, será que hoje em dia a gente não tem até músicas que são dançadas de formas muito mais, né? Digamos assim, que escandalizam muito mais do que o lundu naquela época, tá bom? Então a gente vai fazer essa análise, tá? A gente vai analisar. Vocês já estão grandinho o suficiente para entender o que é uma análise, tá? Vocês já estão no 9º ano, então você vai fazer a sua análise, lógico, colocando a sua opinião, dizendo sobre aquilo, comparando com outros estilos que temos hoje em dia e com outros tipos de dança. Isso tudo, para que você possa fazer essa comparação, você vai ter que adquirir conhecimento, né? Se eu vou pesquisar sobre o lundu, por que ela era uma dança proibida ou não, por que isso, por que aquilo, então eu também posso pesquisar sobre outros tipos de dança que hoje em dia podem ser consideradas tão parecidas quanto o lundu naquela época. Uma dança muito sensual e por isso proibida, tá legal? E aí, depois da nossa atividade, a gente volta, tá? A gente faz a atividade, dá um tempinho, vou dar um tempinho para você dá uma pausa aí no vídeo e a gente volta com a nossa aula. E agora a gente vai para a página 37, tá bom? Devagar se vai longe. E diz assim: dependendo do lugar e da época em que os acontecimentos ocorrem e à medida que as transformações históricas acontecem,
o artista busca diferentes formas de expressá-los por meio das linguagens artísticas. Assim, ao apreciar obras de arte, podemos localizar historicamente a época e o lugar em que foram criadas, bem como as características das sociedades a que pertencem. Então, isso quer dizer que o artista, ele vai conforme o seu tempo, ele vai conforme o que dita a regra daquela época, né? Os costumes, tudo isso é percebido na obra de arte. Então, se eu estou num século XX, eu percebo isso na obra de arte, por conta desde as roupas que se vestiam, os costumes que se tinham, né? Se eu estou no século XXI, eu também percebo isso através, né, dessas questões. Outro dia eu comentei, eu disse, irmão, se você vê uma imagem, todo mundo de máscara, você vai dizer que isso é de que tempo, né? Hoje talvez não, porque a gente tá todo mundo usando máscara por conta da doença, por conta, né, do Covid. Mas daqui a 10 anos, quando a gente olhar essas fotos, quando a gente, quando aparecer lá nas nossas redes sociais, pra gente relembrar aquele momento. E aí? A gente vai olhar para trás e vai saber que época era, do que se tratava, o que estava acontecendo. Quando você olhar esse vídeo que eu estou gravando agora, da nossa aula, você vai se lembrar que esse estilo de aula, esse tipo de aula, essa nova forma de dar aula surgiu por conta de uma pandemia, né? Então, são coisas que vão nos lembrando, nos fazendo lembrar aquilo que na época estava acontecendo, tá bom? Então, tem a ver também com a história da nossa vida, do nosso país, do nosso povo, tá legal? E aí diz assim, novos visitantes, tá? No Brasil, durante o século XIX, Dom João VI foi responsável por grandes modificações na arte e na cultura. Contratou artistas franceses que constituíram a chamada Missão Francesa, cuja chegada ao Rio de Janeiro ocorreu em 1816. Grifem aí chamada Missão Francesa, tá? Aqui organizaram a Academia Imperial de Belas Artes. Grifem também, aqui organizaram a Academia Imperial de Belas Artes, onde, como professores, promoveram a substituição do barroco colonial pelo neoclassicismo vigente na Europa. Essa reforma cultural pretendia colocar o Brasil em compasso com a Europa e substituir o estilo artístico desenvolvido pela Igreja Católica durante o século XVIII. Como outros monarcas europeus, Dom João VI queria que a arquitetura, a pintura e a música tivessem o seu selo. Então, quer dizer, tipo, como se ele achasse que nós estávamos atrasados em relação ao continente europeu, né? Aquilo da gente tentar acompanhar o que o mundo está fazendo, está vivendo. E eu creio que isso não deixa de ser uma realidade hoje em dia. A gente tenta a todo custo acompanhar aquilo que outros países eles realizam já, né? Mas a gente tem que também entender que nem sempre vai ser possível, porque a nossa realidade ela é totalmente diferente de um outro país. Assim como cada indivíduo tem a sua particularidade, cada lugar, cada país, cada cidade também tem a sua particularidade. Quase que não sai, tá bom? Mas era essa a intenção de Dom João VI, quando ele trouxe para cá justamente essa missão francesa. Era de que esses artistas eles pudessem ensinar para que se chegassem a um outro nível, a um outro estilo e que se aproximasse cada vez mais daquele estilo que já se tinha na Europa, tá bom? Continuando aqui o nosso texto, terminando essa página 37, diz assim: documentar é registrar. Em sua primeira viagem à América do Sul, não visitou qualquer outro país do continente. O Brasil lhe oferecera vasto campo para se ocupar durante mais de 3 anos. Vira pela primeira vez selvagens brasileiros e se defrontara com o tenebroso problema da escravidão africana. Dedicou especial atenção aos estudos dos usos e costumes de uns e outros, além de procurar reproduzir com a maior fidelidade possível
os exemplares da nossa flora e fauna, bem como os tipos raciais de escravos e índios. Até hoje, o documentário iconográfico contido em suas pranchas fala mais alto do que qualquer descrição escrita, por mais minuciosa que seja. E aí a gente está falando aqui de Rugendas, tá bom? Quer dizer que nada se compara ao que ele deixou como registro para a nossa história brasileira, tá? Nada, nenhuma frase, nada escrito, por mais que tivessem cheios de detalhes, se compara ao tipo de pintura registrada que ele deixou para nós, tá? E aqui tem uma palavra que nos chama bastante atenção, com fidelidade. Isso quer dizer que ele não mentia enquanto fazia, ele não usava de fake news nas suas pinturas a respeito do que ele via em relação ao nosso povo brasileiro e a tudo aquilo que havia naquela época, tá bom? Então, eu deixo agora vocês com mais um tempinho para realizar a tarefa que eu passei ainda agora. Eu vou estar aguardando vocês no PV. Eu espero que você não esqueça de deixar o seu nome aqui embaixo nos comentários. Aproveite para dar um like também, tá? Não dê dislike. Eu tava falando, eu sei que, gente, todo mundo no YouTube tem dislike. Isso é normal. Mas eu ensino vocês uma coisa. Se eu dou o dislike para uma professora que é minha professora, eu tô falando mal de mim mesmo. Se eu falo mal do lugar que eu trabalho, eu falo mal de mim mesmo. Se eu falo mal das pessoas da minha família, eu tô falando mal de mim mesmo. Então, se eu não posso dar o like, então que eu não seja aquele a dar o dislike, tá bom? Curta aí, me ajude também, né, a promover essa aula. Quem sabe ela não serve só para você, que é meu aluno, mas ela talvez sirva para outras pessoas que nesse momento também estão precisando acrescentar algo mais nos seus estudos, né? Vai que alguém gosta, né? A gente sabe que nem todas as aulas, nem todas as pessoas estão tendo a oportunidade de ter o tipo de aula que nós estamos tendo, tá bom? Espero vocês no PV, espero vocês no PV e eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.